Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs, tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. E vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Então fica comigo até o final. Já curte, comenta aquilo que o Senhor tem falado contigo e depois compartilha. Coloca na sua lista de transmissão, dos grupos das pessoas que você ama. E vamos lá. Hoje, então, começamos o capítulo 12 do Evangelho de João, texto muito conhecido e espero que fale muito com você hoje. Bem, então vamos lá. Capítulo 12 de João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós temos Jesus visitando essa família, qual ele gostava muito, qual ele tinha muito apreço, né, que nós vimos na ressuscitação de Lázaro. Então Marta servia, preparava o jantar, Lázaro estava com ele à mesa, estavam tendo um tempo ali de comunhão, de conversa, de algo, imagino eu que conversando sobre esse período após Lázaro ser ressuscitado, né? Contando testemunho, quantas pessoas glorificando e seguindo a Jesus por causa do testemunho do que ele tinha feito a Lázaro. Né? Assim nós podemos já deduzir que isso aconteceu sim pelo final ali, né? Que muitos estavam largando os judeus para seguir a Cristo por conta disso, a Jesus, o nosso Cristo. Mas a questão é, Maria derramou aos pés de Jesus um perfume muito caro, de 300 denários, o equivalente a um ano de trabalho. E esse texto sempre fala muito comigo devido a várias camadas. Eu acho que você já deve estar cansado de escutar, né? Esse texto fala muito comigo, mas é isso, conforme nós lemos a palavra, conforme nós temos contato com a palavra de Deus, ele vai sempre falar conosco. Então, a Bíblia inteira fala com a gente, é o Espírito Santo falando através da palavra, quando nós temos comunhão com a palavra e com Jesus. Bem, então Maria, ela pegou este perfume caríssimo e derramou aos pés de Jesus. Então Maria não mediu a sua adoração ao Senhor. Ela não poupou esforços, ela adorou tanto a Jesus ali naquele momento que a casa inteira ficou perfumada por conta da ação dela. E Judas, como não entendia de adorar ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, conforme Jesus fala que os verdadeiros adoradores o adorarão. Então ele critica porque ele não entende a adoração a ela, dela a ele. Então ele não tem a capacidade de compreender, ele apenas julga o valor, porque se tivesse sido vendido ele para a bolsinha, ele teria
boa porcentagem, ele poderia tirar uma boa quantidade da bolsa de dinheiro. E muitas vezes nós estamos como Judas, não pensando no dinheiro. Às vezes sim, julgando o dízimo e as ofertas das pessoas, né? Achando que é muito, que Deus não precisa, e de fato Deus realmente não precisa. Quem precisa tirar a avareza do nosso coração somos nós mesmos entregando nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas esmolas, e tudo é uma coisa diferente da outra. Então ela não poupou esforços, ela colocou aquilo que ela tinha talvez de mais valioso aos pés de Jesus, ela entregou tudo ali, porque ele era o Senhor dela. Ele ressuscitou o seu irmão, mas ela não estava pagando um preço, ela estava demonstrando a Jesus que não tem nada que a impeça de adorá-lo. Ela está demonstrando a Jesus e quem está ali que a presença dele e valorizá-lo e adorá-lo é muito maior do que qualquer outra coisa. É muito maior do que o valor da adoração dela, o preço monetário, o valor qual ela implica na adoração dela é muito maior do que o preço. E não importa para ela o preço. Mas muitas vezes nós estamos como Judas, nós estamos julgando a adoração da outra pessoa. E se nós estamos julgando é porque nós não estamos entendendo. Se nós não estamos entendendo ou conseguindo fazer a leitura da adoração de outra pessoa ao Senhor, é porque nós talvez não estejamos adorando Ele o suficiente. Talvez nós não tivemos tido tempo de comunhão particular com Jesus para poder entender o que é uma adoração de outra pessoa. Então, ano passado voltou a repercutir uma adoração espontânea, uma parte que ficou gravada numa música de uma pessoa adorando a Jesus por conta de pequenas falas. E se tornou um meme, se tornou muita coisa, mas muitas pessoas estavam criticando ali, ou para entrar no hype da crítica, ou porque talvez não entendesse a adoração dele, talvez nunca direcionou palavras de adoração a Jesus, para compreender que ali era um momento de intimidade, do cantor adorando a Jesus, e por ter sido gravado uma parte espontânea da música, ficou, e depois de 10 anos começou-se a virar um meme, talvez porque esse adorador ele saiu um pouco do hype, ele está mais preocupado no trabalho local que ele está fazendo na igreja onde ele está plantado, em qual ele plantou, que talvez as pessoas que começaram a julgar tanto, a fazer esses memes e a falar da adoração dele, não o conheceram antes, não, por isso talvez não entendam a adoração, mas o fato é que se você não consegue reconhecer a adoração de outra pessoa, é porque você talvez não tenha vivido isso. E esse talvez é bem provável que você não tenha vivido essa adoração. Então, às vezes muitas pessoas me perguntam, cara, você está com uma vida corrida com tantos compromissos para a igreja, porque eu sei da onde Jesus me tirou, e quando eu estou na intimidade com Ele, eu conheço o que eu vivo com Ele, eu conheço, quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço, mais eu me apaixono pela palavra do Senhor e por Ele. Então, se você não tem essa vida ainda, talvez você não vai entender, e o que nós temos que pensar é falar, se eu não estou entendendo, Espírito Santo, me ajude a entender. Para eu entender, eu tenho que adorar, me ajude, me ensine a ser um adorador ao Senhor. Quando o preço das coisas não terá mais valor significativo para mim, quanto o valor da adoração a Ele.
Porque hoje o que nós temos de mais valioso, muitas vezes, é o tempo. E muitas vezes a adoração das pessoas é uma oração de talvez 1 minuto, 2 minutos, ou no início da refeição ou antes de dormir, mas não. Ele não quer as migalhas do nosso tempo, ele não quer o tempo que sobra. Ele não é digno do tempo que sobra, ele é digno de todo louvor, toda adoração. E se nós declaramos que ele é o nosso Senhor, nós devemos honrá-lo, o adorando com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso tesouro, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória dele, ou seja, nós estamos o adorando em tudo que nós fazemos. Então, se nós não conseguimos ter a percepção de uma adoração de outra pessoa, é porque está faltando adoração na nossa rotina. Amém? Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te direcione, te ensine e coloque em seu coração um espírito e uma vida de adoração ao Senhor, até porque nós só temos a plenitude nele. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.